Graça e paz de Cristo Jesus, dia 24 de janeiro, e agora são quase 15 para 7 da manhã. Hoje estava a caminho, escutando as lives, e estava também intercedendo, por esse momento dessa live. Mas antes da gente iniciar a live, eu queria fazer aqui uma reflexão sobre tudo que tem passado, tem acontecido, Semana passada a gente esteve consagrando a nossa semana para uma linha de entendimento sobre os pontos, os sinais que fomos recebendo. Com isso adentramos a 5 passos da parte de como agradar a Deus. E aqui, estamos essa semana refletindo sobre os sinais, as concordâncias de Deus, e tudo aquilo que a gente tem recebido com relação aos pontos que, de fato, estão sob o agrado de Deus. Bom dia, Suzy, a paz de Cristo Jesus. Tudo bom, irmã? Então, na live de hoje, portanto, eu queria seguir numa linha, sobre esses sinais. A gente falou um pouco isso ontem. Eu testemunhei sobre a minha questão de ter vivenciado, uma experiência de quase ter partido, para outra fase da vida aí. Teve uma época aí que eu sofri um acidente, já faz alguns anos, e que disso, entretanto, apesar, de ter sofrido o acidente de carro anos atrás, tudo aquilo teve um propósito, e Deus veio me colocando, no eixo, veio me colocando numa experiência muito intensa, Mas antes da gente começar a live, eu queria começar fazendo aqui uma leitura de 3 versículos, sobre a questão dos sinais de Deus, E no livro de João, capítulo 6, versículo 14, diz assim: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Então a gente sabe que quando Jesus ele começou a manifestar os sinais, os milagres, trazer para o povo uma nova forma de viver, uma nova experiência, aí as pessoas começaram a ver os sinais e os milagres e começaram a reconhecer a autoridade de Deus, que era o profeta que havia sido falado, gerações anteriores, através de outros profetas, que o verdadeiro Messias estaria vindo a caminho, aqui para a terra. Mas somente depois do feito de Jesus que, de fato, as pessoas começaram a crer na autoridade de Jesus, aqui na terra. E depois, o pessoal começou a ser evangelizado, a entender a manifestação do Espírito Santo, e começaram a isso tudo ter uma forma de vivenciar, não só ver, mas também vivenciar, experimentar, E mais adiante, a gente lê no livro também de João, capítulo 20, versículo 29 e 31, que diz assim: então Jesus lhe disse: por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, na Bíblia, Mas estes foram escritos para que vocês creiam, mas estes foram, Jesus realizou à presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém, amados? Esse outro versículo, portanto, a gente vê, para mim, a parte que mais destaca, nesses versículos é que
você não precisa ter estado naquela época, ter vivido, né, fisicamente com Jesus, mas se você tem a fé, você crê, você é feliz, né? E felizes no sentido, porque nós, unidos, né, na mesma fé, na mesma direção, ele não fala o versículo de maneira individualizada. Você é feliz porque crê. Não, felizes, né, os que não viram e creram. Ou seja, está tudo conjugado no plural. Portanto, aqui a gente entende que no livro de João, de vários que são, que acreditam, né? Todos os que acreditam, eles acabam se tornando felizes. Mas que disso, a felicidade que estão em muitos, ela se une e se transforma em uma única entidade, uma única unidade. Que disso a gente pode entender que é chamado a igreja, né? Muitas vezes a pessoa acha que igreja é o prédio, né? Aquela construção. Não, não é. A igreja, ela é você caminhar no caminho de Jesus, junto de outros, vendo, né, testemunhos, ouvindo testemunhos, vendo sinais, firmando na fé, firmando em oração, colocando em intercessão, fazendo uma atividade em prol de um bem, né? Isso tudo chama-se unidade, né? Unidade em Cristo, né? E o que ele está dizendo aqui também nesse versículo é que, assim, discípulos são aqueles que foram orientados, né, diretamente por Jesus, foram discipulados, né? E esses discípulos, eles viram vários sinais de fato, né? Inclusive eles relataram, registraram, colocaram isso em carta, né? E naquela época, assim, poucos os que acham, assim, poucos os que talvez pensam, vou colocar dessa forma, poucos os que talvez pensam sobre isso. Mas o que acontece? Naquela época, antigamente, como não existia cartório, não tinha no canal de disque denúncia, essas coisas, o que acontecia? De fato, eles tinham que estar naquele momento, ter uma experiência, haver relatos, testemunhos, né? Outras pessoas tinham que testemunhar, né, com relação àquela... Você é minha testemunha, então testemunhava, né? E aí aquele feito ele ia para um registro, né? Desse registro ainda tinha um outro processo que era outras pessoas tinham que ver a mudança, né? Ver a transformação. E disso tudo, o que acontece? Aí sim era registrado. Esse registro ele ia para uma autoridade ainda maior, ia para uma talvez uma governança, alguém assim de autoridade maior, depois ia escalando, né? Até que aquele registro ele virasse a ser de fato público, né? Ele ia ser propagado. Então, o que acontece? As cartas, né, que são os livros, né, da Bíblia, né, todos eles estão registrados, eles também passaram por análises, né, de outras pessoas. Porque as outras pessoas falam, não, peraí, como é que você vai registrar isso aqui falando de Jesus, vai colocar na Bíblia? Mas pode ter certeza que tudo isso daí, houveram aferições de outras pessoas que tiveram que estar lá depondo, né, testemunhando, para que aquelas informações elas se consolidassem e disso se transformasse, seja numa carta, num livro, e mais anos mais adiante viesse a se reunir como Bíblia, né? Então, o que a gente pode entender, né? Assim, Jesus já proclama, né? Quem é feliz não necessariamente precisa estar tendo aquela experiência física, né? Mas sim iniciar pela sua fé, né? Crendo, né? E por mais que a gente tenha registros aí na Bíblia, né? Depoimentos coletados, colocados aí, né, na Bíblia, escriturados, né? E aí levado adiante como um livro sagrado, a gente entende que
Mais adiante no versículo ainda fala assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus. Crendo, tem a vida em seu nome. O que acontece nesse versículo? As escrituras, ela tem tudo registrado, né? Você lê, você acredita, né? Você torna aquilo para si como verdade, por mais que você não tenha vivido naquela época, e você está recebendo, isso já é um sinal de Deus. Sinal de Deus no sentido de que você abriu o teu coração para receber essa palavra, e dessa palavra você toma como verdade. Por isso que na semana passada, no ensinamento, a gente recebeu a instrução do Espírito Santo iniciando pela fé, né? Isso é um ato de fé. Eu vou dar um outro exemplo. Por mais que você não esteja ainda firme, ainda empenhado, lendo a Bíblia, tem um ponto aqui que talvez você vai ficar até chocado. Pode ser que você não tenha lido a Bíblia e a Bíblia falado com você, mas eu tenho certeza que o meu testemunho ontem, quando eu falei do acidente na minha vida, impactou a sua vida. Porque o que acontece? O Lucas pode estar inventando aqui uma história e colocando para comover as pessoas, né? No entanto, eu não vejo objetivo isso para mim, até porque é um canal cristão, a gente tem propagado, eu tenho colocado o meu testemunho, mas eu tenho certeza que muitos dos que assistiram o vídeo ontem foram impactados, né? Eu recebi alguns depoimentos, né? Falando, Lucas, estou testemunhando aqui que isso mexeu muito comigo. A questão do que você falou lá, do acidente que você sofreu, né, tal, no passado, e que disso você entendeu que era sinal de Deus, né? Amém, né? Isso para mim já valeu a pena o tempo que a gente consagrou para Deus ontem, né? Porque edificou uma vida, edificou um caminho, edificou talvez uma pessoa estava para uma direção, fez uma correção de rota, a gente não sabe. Até porque o canal ele não está aqui para corrigir a tua vida, né? Quem sou eu para falar você está errado, segue nesse caminho? Não. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo ele vai modificar a sua vida, né? Assim como eu, anos vivendo de uma maneira, não vou dizer incrédula, mas assim uma pessoa muito ver para crer, né? Que era muito assim questionador, analítico, tudo colocava, mas pode ser que isso aconteceu. Mais adiante eu vou até testemunhar uma outra coisa que mudou completamente a minha vida. Eu já era cristão, mas eu não tinha vivenciado. Então, as coisas acontecem, você vai entender que aquilo é um sinal de Deus, você vai sentir o toque do Espírito Santo no sentido de tenho que corrigir a rota para você vivenciar outros e novos milagres, né? E é por isso que no livro de Mateus, no capítulo 19, 26, ele fala exatamente isso que a gente está analisando. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém, amados? Às vezes a gente está diante de um problema, uma situação, uma injustiça, até mesmo doença, né? Tem gente que fala, nossa, eu vivo com isso, o que e tal. Olha, para Deus nada é impossível, só tem que crer nisso. E eu acredito nisso. A gente até tem uma música que canta que é Eu Vivo Pela Fé, né? Viver pela fé, no entanto, significa que não necessariamente você está vendo, mas você creu, e a partir do momento que você crê, aquilo ele te transforma, te modifica. Tem uma passagem que eu aprendi numa ministração que fala sobre a vida de Abraão e de Sara, né? Eles tinham no passado uma vida, já tinham atingido a terceira idade, mas o que aconteceu? Cada um vivia, né, dentro do caminho de Deus. É isso mesmo, irmã Suzy.
não tenho vivido pelo que vejo, mas sim, eu creio no momento, sim, é isso mesmo. Acreditar, você crer, significa que você está deixando as coisas que estão tentando te dominar, você deixa em segundo plano, foca para Deus, agarra na direção dele e você vai. O que que acontece com as coisas que estão ao teu redor? Elas se tornam segundo plano. Ao se tornar segundo plano, significa que espiritualmente você se conecta, né, para a direção de Deus, você desapega das coisas que te travam aqui na terra. E isso é uma coisa que parte do nosso coração, só que ministrado pelo Espírito Santo. E a partir do momento que você se rende à autoridade do Espírito Santo, à direção e à voz dele, você acaba se afastando das coisas que te travam, né? E assim é a vida da gente também. Então, a questão da vida de Abraão foi exatamente isso, porque ele já estava geneticamente, as condições eram impossíveis dele ser pai. No entanto, o que acontece é que um anjo vem, traz a palavra e ele acredita, né? Ele recebe. E aquilo tudo, quando ele recebe, acontece um processo de transformação. Ele adentra ao estágio de fé. Assim mesmo foi com a vida da sua esposa. E Sara também, quando ela entra no processo da fé, acontece a modificação na vida dela. Só que o que acontece? Aqui tem um ponto-chave, que foi o que eu recebi de ministração. Quando você recebe a palavra, isso é um estágio chamado profético, porque você recebe a palavra. É alguém que vem e te traz, né? Seja anjo, seja às vezes até uma pessoa que não te conhece, né? Te traz, acaba te entregando uma coisa que te comove, te mexe, e você fala, nossa, é impossível dessa pessoa conhecer essa informação, mas ela me entregou com exatidão. Isso não é porque a pessoa ela é meramente um adivinha, não. A pessoa ela tem uma intimidade com Deus, ela acaba sendo um entregador da palavra, ela te entrega, e aquilo quando te mexe, significa que ele está iniciando aquela fagulha da fé. Ele está iniciando o processo de você acreditar. E que disso, o que acontece? Você se desprende das demais coisas e entra naquela direção. E assim foi com a vida de Abraão e de Sara. E o que acontece é que o significado do nome Abraão é pai de muitas nações, né? E Sara significa mãe de muitas vidas, muitas nações, né? Só que a ordem dos anjos foi: comece a proclamar esse novo nome. E quando eles começaram a trocar, né, a pronunciar cada um para outra, né, começou a pronunciar no nome novo, o que acontece? É um ato físico, mas profético, que ele está dizendo assim, a Sara quando fala, oh, meu marido, né, de muitas nações, meu pai de muitas nações, e ele também, minha esposa, né, minha mãe de muitas nações. O que aconteceu? Abre-se a porta do espiritual e o processo ele começa a movimentar. Ele começa a fazer parte da construção de uma nova vida. E o que acontece disso, né? A gente sabe o resultado, que Abraão foi a originação de um povo, né? A originação de muitas vidas, né? E que a gente sabe que tudo isso veio para a gente crer que quando a gente está declarando, falando, dizendo em concordância com o que Deus nos trouxe, as coisas elas começam a movimentar. Portanto, se a gente fosse tirar uma radiografia dessa história, do que aconteceu do ato profético da vida de Abraão e de Sara, a gente entende que ele não tinha um milagre ainda, certo? Estava até na terceira idade. Porém, quando a pessoa ela queria uma coisa e não conseguia, precisou ter uma peça no meio entre essas duas partes. A parte de querer, que é você deseja, você tem uma esperança, você tem um sonho, isso é querer, né? Você está num estágio, vamos supor que aqui
é o estágio número 1. O estágio número 3, ele é o acontecimento, ela é a virada de chave, é o milagre. Então aqui é o recebimento, aqui é o terceiro estágio. Então, primeiro estágio você quer, terceiro estágio você recebe. Então, o que conecta um com o outro? Falta um degrau aqui do meio, que é o degrau chamado fé. A fé, ele pode ser um degrau mais largo ou mais estreito, que ele vai fazer isso, ele vai conectar o seu eu quero, né, eu desejo, com o que você recebe de Deus. Esse degrau da fé, portanto, se você não entra na fé e você não muda rapidamente, o que acontece? Esse degrau ele vai ficando extenso, vai ficando prolongado. E o que acontece do degrau? Você fala assim, parece que as coisas não acontecem. Aí quando você começa a dizer isso, parece que não acontece, o que acontece com o degrau? Ele vai expandindo mais, ele vai alargando mais, né? Ele vai distanciando um eixo do outro. Portanto, o ato da fé significa, eu declaro agora o que eu recebi, tomo como verdade para a minha vida, e você está fazendo isso com o degrau, você tá trazendo eles mais para perto. Óbvio que tudo isso é conforme a liberação e a concordância com Deus, né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu na minha vida logo quando eu tinha aprendido sobre essa aproximação dos degraus. Eu estava, certa vez, no horário de almoço, eu estava no shopping e estava assim, muita gente. Foi antes da pandemia, não tinha lugar para sentar. E eu lembro que eu precisava comer porque eu tinha que entrar numa reunião e eu não gosto de sair comer por comer. Eu gosto de comer, ao mesmo tempo orar e ir almoçando, mas dialogando com o Espírito Santo. Eu faço isso, né? Às vezes a pessoa acha meio maluco, mas fala, ó, Espírito Santo, agora é o nosso momento de almoço, né? A consagração. Eu não fico verbalizando na mesa, né? Mas eu internamente eu coloco isso como um momento sagrado para com Deus, porque eu sou templo de Deus e quando o Espírito dele habita em mim, eu vou alimentar o templo, eu tiro aquele momento como um momento sagrado para mim. E por isso que eu não gosto de comer correndo. Eu gosto de comer de uma forma que eu venha me alimentar, tudo aquilo está sendo me nutrido. E eu espiritualizo até no momento de tomar um café, eu espiritualizo, porque tudo que entra tem que entrar com discernimento, né? Então, porque aquilo vai me suprir para que eu possa adorar a Deus. Então, eu tenho que receber de uma maneira consagrada. Bom dia, Mônica. Paz de Cristo Jesus, tudo bem? E tudo isso, quando você recebe, você ingere, você vai colocando, né, para consagrar o seu dia. Então, naquele momento que estava lá cheio o shopping e tal, eu pegando a comida, na hora que eu paguei a comida para sair para a praça de alimentação, não tinha mesa. E eu comecei a falar, não, Deus vai arranjar uma mesa para eu poder sentar com o Espírito Santo e vai ser uma mesa bem legal. Não vai ser uma mesa do lado de pessoas que estão com alvoroço, gritando, não sei o quê. O que acontece? O dono do restaurante, do estabelecimento, ele olhou para mim, ele falou assim, meu amigo, você quer sentar aqui? E era uma mesa diferente, porque era a mesa do restaurante, todos são iguais. Mesa da praça de alimentação, tudo igual. Só que a mesa que ele liberou para mim era uma mesa redonda, enorme, né, por sinal, e muito bonita. E ele foi lá, arrumou, passou pano e tal. Ele falou, não, senta aqui, tá difícil, né, não tem mesa. E eu sentei. Só que eu falei assim, eu não queria que essa mesa enchesse de outras pessoas, né, porque eu queria ter um momento de oração, até porque eu tô indo para uma reunião importante, quero estar orando pela reunião, né. E o que acontece é que ele falou assim, olha, eu vou deixar você aqui à vontade, assim, até porque essa mesa aqui ela é do restaurante, né? Não posso encher de gente aqui e tal. Eu vou deixar para você. Ou seja, aquela mesa virou uma mesa reservada para mim. E lá eu senti o carinho, né, de Deus, porque Deus estava cuidando de mim, né? Eu estava consagrando aquele alimento, o meu momento para Deus. Eu estava tendo essa comunhão com Ele e Deus reservou aquela mesa para mim. E aí eu falei assim, obrigado Deus pela mesa e tal. Na hora que eu vou começar a comer, eu falei assim, nossa, esqueci de comprar
a água, né? Que eu precisava tomar um remédio e eu estava lá diante de alimento e tal. Eu falei, eu ia tomar uma água e tal. Eu falei, puxa, eu vou orar e a água vai vir. Não sei como, mas eu profetizei isso. Eu falei, eu tenho fé que a água vai vir. E aí eu peguei e falei assim, Deus, eu preciso de uma água aqui que eu esqueci de comprar. Eu não vou voltar para aquela fila gigante lá de novo só para comprar uma garrafa de água, né? O que aconteceu com o dono do restaurante? Ele estava lá atendendo no caixa, ele pegou e voltou para minha mesa. Ele falou assim, meu amigo, você não quer tomar nada não? Eu até esqueci de te perguntar. Eu falei, não, eu esqueci de pedir, né? Ele falou, você quer alguma coisa? Eu falei, eu quero uma garrafa de água. E nisso ele me trouxe, óbvio, né? Ele cobrou, tal, veio com a maquininha. Eu paguei e tal. E lá eu falei, que coisa, né? Num intervalo de menos de 5 minutos, pedi para Deus uma mesa, ele me trouxe. Pedi para Deus um copo de água, o rapaz me trouxe a garrafa aqui para eu comprar, né? Então a gente vê que nos mínimos detalhes, né? Deus cuida dos seus filhos, né? Deus, ele sempre está trabalhando, né? Por nós. Então a gente vê que o Espírito Santo também ele ficou muito contente porque, por mais que são coisas assim simples e você vê aquilo de uma maneira diferente, você entende que a comunhão do Espírito Santo ele está com você. Amém, amados? Isso foi um testemunho simples, né? Tem gente que vai falar, mas isso o Lucas teve sorte. Eu respeito a opinião de cada um. Para mim, eu entendo que isso foi um carinho de Deus, né? O Pai, ele olhou, ele entendeu. Bom, mas voltando à questão é que se você tem fé, você proclama, você declara, né? Por mais que você está numa situação, mas você declara como uma situação nova, Deus faz isso, ó, ele aproxima os dois, esses dois estágios que estão um distante do outro, né? Então ele encurta o estágio do meio e ele traz o primeiro e o terceiro estágio mais próximo. Amém, amados? Outra coisa que acontece é que por que esse degrau ele movimenta? Por que existe a fé mais longa e mais curta, né? É a intensidade da fé? É a intensidade, porque fala na Bíblia também sobre o grão de mostarda, o tamanho sendo da nossa fé. Se a gente aplicar, move montanhas, né? Mas como que isso funciona na questão da concordância com Deus? Então, aqui vai uma coisa espiritual, mas também natural, né? Por que espiritual e natural? Porque isso são chaves que faz parte até do ministério profético, né? Bom, não é um relógio convencional, é um relógio eletrônico, mas você sabe que um relógio ele é munido de informações, né? Ponteiro, minutos, segundos, tempo, né? E a gente sabe que o dia ele tem 24 horas, tal, e assim vai, né? Forma dia, forma semana, forma mês. A gente sabe disso daí. O que acontece com a hora? A hora que nós vivemos num relógio chamado Cronos, né? Esse relógio é o relógio natural, a medição de tempo, calendário, período, semestre, ano, por aí vai. O relógio natural, que é o Cronos, ele vive de uma forma, né? Ele tem um comportamento. Mas Deus, como ele é o criador do dia, da noite, né? dos anos, Deus ele vive num outro relógio, né? Ele não vive no mesmo tempo que a gente. Ele vive num relógio chamado Kairos. O que tem a ver, Lucas, Cronos com Kairos? Cronos com Kairos são dois relógios que trabalham em níveis diferentes, né? Em alturas, né? Grau diferente, níveis diferentes. Então, o que acontece? A gente está vivendo aqui no mundo natural, tá? No relógio do Cronos, 24 horas está rodando. Kairos é um relógio que ele movimenta no tempo de Deus.
que a gente pode viver um segundo e para Deus ser 1000 anos, como para Deus um segundo pode ser 1000 anos para nós. Então é incompatível, né, o tempo. E o que acontece é que quando a gente entra na fé, o ponteiro dos relógios que eles estão dando, eles têm um processo de sincronismo. Quando há o sincronismo, existe uma questão da concordância. E a fé é o estreitamento do caminho. Então, quanto mais fé, mais curto fica o caminho, mais sincronizado fica esses ponteiros. E o que acontece? Aquele presente que você estava predestinado a receber por Deus em determinado tempo, quando você entra no estado da fé em concordância com Ele, o que acontece é que Deus ele faz a liberação através desse sincronismo, porque o seu tempo espiritual ele atingiu mais rápido do que o seu tempo natural. Então o que acontece é que a gente vive sob graças de Deus por liberações de milagres, mas não porque o nosso físico foi merecedor, e sim porque o nosso relógio espiritual ele sincronizou, só que a gente no tempo natural acelerou o espiritual. O que acontece? Aquela bênção ela desce. É isso que acontece na vida da gente. É importante a gente estar falando aqui nessa live sobre essas coisas, porque foram coisas que aconteceram comigo, né? E por quê? Eu estudei bastante sobre esse tempo de deserto, né? Um momento que fica lá. Como que você sai mais rápido do deserto, né? Ou como que você passa mais rápido pelo deserto? Tendo intimidade com Deus. Porque deserto ele foi feito para ele te isolar das coisas que acontecem contigo, você se desprender das coisas naturais, ficar com Deus para que a coisa ela aconteça em concordância, porque Deus vai falar, chegou o tempo dele. Amém, amados? Aqui dando a explicação que originou a nossa live. Tá? A gente começou falando sobre, né, sinais de Deus, liberação. É isso que acontece. A liberação ela acontece quando você se desprende das coisas, você torna o foco com Deus em prioridade, o caminho com Ele em prioridade, e o que acontece é que Ele abre as mãos e te entrega o teu presente. Por isso que eu falo que todas as vezes eu recebi para mim o ditado que acho que é muito aplicável em várias ocasiões, né? O teu milagre, que é um presente de Deus, ele está embalado numa caixinha chamado problema. E esse problema você olha lá, você não quer, você fala assim, não vou evitar, não quer nem abrir. Aí quando você começa a desencapar o problema através, né, de Jesus, através de Deus, através do Espírito Santo, através da convivência com Deus, vai louvando, vai agradecendo, você está desencapando os problemas, porque você não está focado na embalagem, você está focado no conteúdo. Quando você vai desencapando, vai desembrulhando o problema, aquilo tudo ele vai transformando, ele vai modificando a sua vida. E quando ele vai modificando, o que acontece? Você acessa mais rápido o teu milagre. Amém, amados? Bom, a gente já avançou. Eu ia entrar na oração, né, para abrir a live, mas eu fui recebendo aqui o entendimento para ir soltando essas palavras, né, que eu acho que vai ajudar, né, a assimilar as coisas, né, até mesmo para mim, né, porque mesmo que eu gravo as coisas, eu não lembro tudo que eu falo, né, porque eu vou seguindo conforme o que eu vou sentindo através do Espírito Santo. E quando eu volto e eu assisto, eu falo, nossa, é verdade, tem isso aqui. Até para mim também, né, me ajuda muito. Então, amados, é um momento sagrado, é um momento consagrado. Eu sempre oro antes de iniciar a live. Tenho orado também com vocês, né? E vamos então aqui fechar a nossa live já, né? Ultrapassou mais de meia hora. Vou colocar aqui em oração o nosso dia consagrando. Amém, amados? Senhor nosso Deus e Pai, Pai, quero te agradecer pelo dia de hoje. Pedimos aqui perdão, Pai, reconhecendo as nossas
dívidas contigo, falha contigo, as situações onde te entristeceu e nos afastamos, Senhor, pedimos perdão, reconhecendo os nossos pecados, papai, reconhecendo as nossas imperfeições, Senhor. Traga sobre nós, Senhor, o verdadeiro sangue do Cordeiro. Lave-nos, ó Pai, da ponta da cabeça à sola dos nossos pés. Cubra-nos, ó Pai, para que essas impregnações, esses problemas, esses pecados, eles sejam derramados através do sangue de Jesus e que a gente possa receber uma nova vestimenta, entrar em sua presença e exalar o verdadeiro perfume, Pai, o perfume santo do sangue de Jesus, Senhor. Por isso, papai, na tua presença, nós entramos colocando a planta dos nossos pés nesse solo sagrado, nesse momento de intimidade com o Senhor. Estamos aqui na sua sala, Pai. Nesse momento, estamos aqui testemunhando para ti, Senhor, que nós queremos colocar a nossa vida em sua direção, colocar o nosso momento, o nosso tempo, consagrando a nossa vida a ti, Pai. Coloque, Senhor, os seus anjos ao nosso redor, traga eles para que a gente, ao andarmos no mundo natural, nós sejamos protegidos. Cubra-nos, Senhor, com essa proteção à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita, à nossa esquerda e de cima para baixo, ó Pai. Para que onde adentrarmos também, a gente não machuque a sola dos nossos pés, não pisamos em laço do passarinheiro. Torne-se também, Senhor, rodeados desses anjos e que a gente seja tornado invisíveis perante os olhos dos inimigos. Que nenhuma afronta, Pai, em nome de Jesus, ela será posicionada. Nenhum desacato da tua autoridade acontecerá, Pai. Pedimos, ó Pai, que aonde estivermos, estaremos protegidos através dos teus soldados, através dos teus exércitos, com as espadas, ó Pai, nos protegendo, cortando flechas do inimigo, cordões e cordas, correntes também, Senhor. Sabemos que essa espada tem força, em nome de Jesus, para cortar qualquer mal, qualquer desvio, qualquer tentação, Senhor. Por isso, papai, coloque sobre nós, Senhor, o teu manto, cubra-nos, ó Pai, com a tua sabedoria, traga-nos discernimento, Senhor. Eu peço a ti, ó Pai, que nessas mãos o Senhor traga, Senhor, a unção do discernimento. Cubra a nossa cabeça, a nossa mente, ó Pai, para que o que nós viemos a ver com a janela da nossa alma, ó Pai, a gente veja com o discernimento espiritual, Pai. Traga sabedoria, Pai, na mente de cada um, Senhor, e que nossos ouvidos, ó Pai, eles sejam filtrados através da sua doce voz, que a gente escute a direção, a sua ordenança, e a gente se coloque em posicionamento, obedecendo a sua direção, ó Pai. Traga-nos, ó Pai, um novo respirar, que a gente venha oxigenar o teu Santo Espírito, ó Pai, junto de ti, ter mais fôlego, ó Pai, para que a gente, ao pronunciar, a gente prolifere também canais de bênção através da nossa boca, um canal santificado, e que a gente, com o discernimento do seu Santo Espírito, a gente vai conseguir colocar palavras que vão adentrar o coração dessas pessoas, Pai. Por isso, Senhor, traga-nos mansidão, amabilidade, a fé, mais e mais intensificando a nossa fé em comunhão com o Senhor, o nosso momento também que seja sempre sagrado, Pai, e consagrado a Ti, Papai. Queremos agradecer também pelas nossas vidas, nosso dia, nosso tempo. Obrigado porque o Senhor nos concede mais um dia de vida. Obrigado pelos alimentos, obrigado porque nada nos tem faltado. Aqueles que têm clamado também sabemos que o Senhor está os tratando, seja na provisão financeira, seja na provisão alimentar, seja na cura, seja no tratamento. O Senhor está trabalhando e que mais e mais cada um, Pai, venha se render para encurtar o degrau da fé, para ter desde a esperança até o milagre o encurtamento desse caminho, que eles possam entender o que foi gravado nessa live hoje, edificar os seus corações e se posicionar como verdadeiros filhos obedientes na sua direção, Papai. Quero colocar também, Senhor, o pedido da proteção da nossa casa, do nosso caminho, dos nossos familiares, até dos nossos inimigos. Nós pedimos também, Pai, a proteção deles, para que eles venham ser blindados, ó Pai. Chega desses afrontos, chega dessas distrações, para que essa pessoa também se renda à Tua direção, ao Teu caminho, ó Pai,
e que de inimigo venha se tornar um amigo, filho de Deus, Pai. Porque é isso que nós queremos, Pai. Como teus filhos, nós queremos que mais e mais unidades venham a se formar uma grande unidade, mais e mais pessoas que estão desplugadas desse caminho, elas venham se render à sua majestade, à sua autoridade, Pai, e venham se juntar ao corpo de Cristo, Senhor. Porque é isso que o Senhor nos prometeu. O corpo de Cristo será levado. Por isso, Pai, nessa unidade, junto dos meus irmãos aqui em fé, nós colocamos a consagração da nossa vida, nosso momento, Senhor. Queremos agradecer pelo mais um dia que o Senhor nos deposita de vida. Agradecemos, ó Pai, porque o mundo ainda não acabou e tem tempo ainda da gente vivenciar as coisas boas que o Senhor nos ensinou em vida aqui na terra, através de Jesus Cristo, seu Filho verdadeiro, Cordeiro, Pai. Obrigado, Pai, pela vida daqueles que contribuíram pela Bíblia, escreveram, transformaram num livro sagrado, e que muitos daqueles que até pagaram pelos pecados, pagaram pelas perseguições, obrigado porque todos esses, ó Pai, contribuíram para que a gente edificasse a fé até aqui, Senhor. Graças te damos por mais esse dia, essa semana, Pai. Consagramos o mês de janeiro a Ti, que está já finalizando, e que o Senhor venha trazer mais e mais sinais e mais manifestação no coração de cada um, Pai. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus. Recebam essa palavra, né? Essa oração. Voltem o vídeo, né? Orem mais, né? Intensamente. Quando vocês estiverem ouvindo a oração, né? Porque tudo que eu vou falando é o que vai mexendo. Então, assim, coloca um momento consagrado. E você também, quando tiver, né? Coloca o áudio aí, vai ouvindo, vai falando igual, né? Ou vai colocando as suas palavras também. Ah, minha mãe que está lá, né? Passando por isso. Eu, em concordância com Lucas aqui na oração, eu coloco essa oração consagrando a Ti, Pai, porque Deus, Ele é o Pai Criador. Ele vai fazer na tua frente as coisas lá no mundo espiritual para você receber no natural. Amém, amados? Amém, irmã Suzy. Concordância, sim, é isso mesmo, amém. Amém significa que em nome de Jesus assim seja feito. Amém é em concordância, né? Você está concordando, né? Está legitimando. É como se você fosse lá no cartório e recebesse o carimbo, né? Eu tô aqui atestando, né? Amém, né? Estou selando, né? Você está selando em nome de Jesus. Olha o peso da oração. Quando você declara amém em nome de Jesus, amém, você está pegando o carimbo, né, de Jesus, você está chancelando e levando para Deus esse registro. Ó. Tá aqui, ó, tá em tuas mãos o meu pedido de oração. Jesus, ele olha o pedido, Deus olha o pedido e fala, ele está com o selo de que alguém já pagou esse pedido da oração. Quem é? Ah, tá aqui, ó, tá com carimbo vermelho aqui do sangue de Jesus. Sangue precioso, né? Sangue que não dá pra gente descrever o valor. Olha o poder que a gente, como filho de Deus, tem nas nossas mãos. Amém, amados? É tremendo, né? Então, filhos de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, junto do selamento, né? Que nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. A gente consegue ter esse carimbo para levar os nossos pedidos e entregar na mão do Pai, que é o Pai da justiça. Que bênção, né? A gente é privilegiado, é um filho muito amado, né? Amém, amados? Fiquem com Deus, Deus abençoe, um ótimo dia.